Quem esperou a virada do ano para encher o tanque do carro teve que pagar bem mais caro pelo combustível. Os preços do etanol e da gasolina dispararam nas bombas. O Procon está nas ruas para garantir o direito do consumidor. Essa imagem foi registrada logo no início da manhã do primeiro dia do ano por um cliente revoltado. Ele chegou no posto e encontrou o litro da gasolina a quase R$ 6. Horas depois, o valor foi reduzido para R$ 5,29. Só que nos últimos dias ainda tinha estabelecimento comercializando o combustível com o preço nas alturas. Isso é um desrespeito com a população, porque nós que trabalhamos duro dia a dia, nos vemos ludibriados na calada da madrugada com um aumento de preço abusivo, sendo que o salário e o trabalho de todo mundo não tem essa valorização. Pesa para o bolso da gente, né? Para gente para a maioria da população que depende do carro, da moto para trabalhar ou para o lazer, ficou muito pesado. Tira de outras coisas, né? Que também é essencial para a gente, para nossa família. O levantamento de preços mais atualizado, divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, é referente à última semana do ano, entre os dias 25 e 31 de dezembro. O valor médio do etanol praticado em Ribeirão Preto era de R$ 3,61, enquanto o da gasolina era de R$ 4,78. Hoje, por exemplo, nesse posto aqui da Zona Sul, o valor do etanol é de R$ 3,89, enquanto o da gasolina chega a R$ 5,09. Num primeiro momento, ficou a incerteza que ia ser isentado os impostos na virada do ano, no dia 1º. Então, as distribuidoras, com essa incerteza, resolveram antecipadamente aumentar as suas alíquotas ou o seu preço para os postos de combustível. Através da nossa ação, nós tivemos alguns postos de combustíveis e estivemos analisando essas notas fiscais. E as distribuidoras, elas voltaram a abaixar esses preços. Então, nós esperamos que nesta primeira semana, os postos de combustível possam adequar nas bombas o preço para o consumidor. Não houve aumento do barril do petróleo no mercado internacional, assim como a desoneração fiscal se permanece aí válida por mais 60 dias. Então não houve uma justificativa, não houve um fato a justificar esse aumento. Isso causa uma lesão direta ao consumidor, porque o consumidor está sendo lesado por um aumento que, pela lei do consumidor, que é uma lei federal, o Código de Defesa do Consumidor, configura uma prática abusiva, um aumento de preço sem justificativa. Enquanto pesquisa para encontrar o melhor preço, o consumidor tem o papel de denunciar cobranças abusivas. Só assim é possível que as autoridades garantam que o valor praticado esteja correto. Se algum posto ainda permanecer em preço elevado, que ligue no 151, faça sua denúncia, nós vamos lá, constatamos a irregularidade, notificamos o posto. Se através das notas fiscais forem constatado esse preço elevado sem justificativa, ele será autuado. Se caracterizada a abusividade nesse aumento, esses postos e essas distribuidoras podem ser multadas administrativamente, assim como também podem ter os seus estabelecimentos fechados, encerrados ou lacrados por determinado período. E ainda podem sofrer ações populares com pedidos de indenização por crime contra a economia popular. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Já conosco aqui no nosso canal digital da Clube está Jair Casquel, economista. Casquel, muito bom falar com você. Desde já, um feliz 2023 aí, que seja um ano muito bom. Professor, e como explicar? Pelo menos já não começou muito bom, né? Como explicar esse aumento aí repentino no preço dos combustíveis em plena virada do ano? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, a todos aqueles que nos acompanham. Também um feliz ano novo para todos. Essa pergunta é uma pergunta complicada, porque, primeiro, nós tivemos troca de governo. Então, existe da parte dos empresários uma preocupação sobre o que vai acontecer agora em 2023. O segundo ponto pode estar ligado à oferta e procura. Se a procura continuou estável e a oferta diminuiu um pouco, esse ajuste de preço acaba sendo inevitável. Terceiro ponto pode estar ligado ao medo do empresário de precisar de mais capital de giro para repor o estoque, porque se houver novamente a oneração do combustível, vai precisar de mais dinheiro. Então eu diria que não é uma resposta simples, mas em parte por conta da própria conjuntura que estamos vivendo, de incertezas, de medos, que não se sabe direito o que acontecerá agora em 2023 na economia brasileira.
Bem, os donos de postos, eles relatam aí que não conseguiram comprar combustíveis nos últimos dias do ano e depois encontraram preço já lá nas alturas. Essa atitude das distribuidoras, ela é vista como uma atitude legal? É complicado dizer que seja ilegal. Eu diria que é uma atitude que precisa ser investigada. Então, primeiro, houve algum problema de fornecimento de combustível por parte da Petrobras, por parte das usinas? Ou seja, vamos pegar a cadeia de suprimentos e ver se houve alguma mudança de comportamento. Caso tenha ocorrido, aí seria interessante averiguar as responsabilidades, mas eu diria que é um pouco estranho, tá? Por assim dizer. Bem, o que dá para esperar, Casquel, quando a gente tiver aí o fim da medida provisória? A medida provisória lá do imposto do combustível foi prorrogada pelo novo governo até o dia 28 de fevereiro. E o que esperar quando essa medida terminar lá em 28 de fevereiro? Bom, o primeiro, precisamos ver se o governo vai prorrogar de novo, se ele vai dar uma isenção ou se vai onerar o combustível novamente. Qual é a consequência disso? Se mantiver com a alíquota baixa ou zero, a gente tem menos repercussão inflacionária. Se voltar às alíquotas normais, pode ter certeza que os preços dos demais itens subirão. Então, o empresário, lamentavelmente, ele precisa se preparar. Esse é um ponto que tem que ser visto. Agora, por enquanto, a gente só tem uma certeza, que nada está definido. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Porque eu acredito que o governo não elevará as alíquotas, porque não interessa agora já dar aquele tapa inflacionário, sabe aquela coisa, aquele empurrão inflacionário na economia. É início de governo, é uma questão de popularidade e tal, então eu acredito que talvez ainda seja mantida uma certa isenção. Talvez não nos níveis de hoje, mas eu acredito que dificilmente voltará a alíquota normal. Fato é, se nós voltarmos a pagar os impostos federais lá naquela alíquota antiga, os valores do etanol e da gasolina vão ter uma baita de uma disparada. Aí eu digo para você, vai ficar difícil. Efetivamente vai ficar difícil. A gente vai começar 2023, desculpe, já com esse fantasma da inflação rondando todos e batendo nas portas das casas das pessoas. Então, eu acho, digamos assim, preferível o governo esperar um pouco em termos de arrecadação. As finanças públicas não estão tão deterioradas, isso é um fato. Esse governo que chegou recebeu as contas mais ou menos em ordem, é só olhar os números, dar uma olhada no Banco Central, no Tesouro Nacional, as informações estão disponíveis para quem quer pesquisar. Então, eu acredito que não existe uma justificativa tão forte para a elevação de tributos agora, e com isso já dá aquela, digamos assim, aquele banho de água fria na expectativa de um ano bom em termos de crescimento e de baixa inflação. Vale lembrar que o início do ano é aquele início de ano sempre complicado, tem aumento de IPTU, de IPVA, várias outras contas, é só o salário que parece que não consegue acompanhar todos esses aumentos que o governo propõe. Olha, lamentavelmente o salário não consegue acompanhar mesmo. E o que eu posso dizer é que nesse caso, por exemplo, dos combustíveis, a gente tem uma inversão daquela frase bíblica, né? Poucos são os chamados e muitos os escolhidos, porque, de fato, a estrutura de distribuição é pequena e a estrutura de consumo é grande. Então, esse começo de ano, quem não fez uma provisão, não juntou um dinheiro, aí não segurou um pouco do 13º, corre o risco de entrar no cheque especial ou vai passar um pouco apertado. Jair Casquel, economista, agradeço muito mais uma vez a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e vamos aguardar os próximos capítulos de toda essa situação. Grande abraço. Disponha um abraço para você também. Até mais.